Olá pessoal, meu nome é Daniel. Eu estou fazendo esse trabalho em conjunto com o Gerson e nós iremos falar da configuração de um vilã no modelo CTS 2720. Mais especificamente, nós vamos falar como se faz a criação de duas vilãs no equipamento, uma para cada porta. Esse equipamento ele tem 4 portas. A configuração irá retirar a vilã tag no sentido downstream e adicionar a vilã na porta no sentido upstream. Antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos, como o que é uma vilã, o que é uma vilã tag e o que é uma OLT, que é esse equipamento em si. Então vamos por partes. Bom, nessa imagem nós temos um switch, certo? Um switch como vocês conhecem, conectado com vários dispositivos nela. Acontece que esses dispositivos, nesse caso, eles estão conversando todos entre si. Só que eu, como um empresário, dono de uma empresa, eu não gostaria que, por exemplo, este computador, o usuário desse computador, conversasse com esta câmera, pegando os arquivos de vídeo filmados por essa câmera. Existem muitas formas de você separar isso. A primeira forma é você, como é mais comumente conhecido, você colocar um IP para cada um desses dispositivos. Então cada dispositivo teria um IP. Só que é muito fácil você mesmo conectar no mesmo switch, mesmo tendo IPs diferentes, você conseguir conectar um aparelho no outro. Deixa eu dar um outro exemplo. Um usuário vem de casa, pluga seu computador numa dessas portas RJ45 e aí ele poderia acessar todos esses, conversar com todos esses dispositivos dentro da empresa, o que não é muito interessante. Uma forma muito mais legal é a gente utilizar o sistema de VLAN. O que é o VLAN? O VLAN é um ilhamento. Ele cria ilhas dentro do nosso switch. Então, por exemplo, esses 3 dispositivos, eles estariam em uma VLAN. E eu posso configurar que esta câmera e talvez esse telefone também estivesse numa outra VLAN. O interessante disso é que de forma quase que impossível um dispositivo da vilã verde não conseguiria falar com a vilã vermelha e vice-versa. E esse é um dispositivo que oferece bastante segurança e bastante organização dentro do nosso sistema. Agora vamos explicar o conceito de vilã tag. Tag quer dizer etiqueta. E a etiqueta é justamente o que a gente vai precisar num caso como esse. Digamos que nós temos esses dois switches, o switch de cima e o switch de baixo. Ambos eles estão conectados entre si por essas duas portas. Agora, digamos que eu tenho esse computador, ele está numa VLAN específica. Ele está numa porta dele e ele vai enviar um pacote de dados para o switch de cima. Então o switch de baixo vai receber e vai enviar. Só que veja bem, ele está conectado apenas por uma porta. Então precisa existir algum meio do switch de cima saber de que VLAN que esse pacote está vindo. Então o que vai ser feito? Digamos um pacote de dados aleatórios qualquer. Vamos lá. Tem aqui um pacote de dados, são bits, não importa o que eles são. Quando esse switch receber esse pacote vindo dessa vilã, ele vai colocar uma tag. Essa tag vai ser um endereço. Vamos chamar de 100, tag 100. E ele vai enviar esse pacote com essa tag para o switch de cima. O switch de cima ele vai receber, ele vai saber de onde é que veio essa tag, e aí ele vai apagar essa tag. Entendeu? Esse é o objetivo. É a forma que ele tem para saber de onde que ele veio, de qual vilã que ele veio. Lembre-se, a vilã só pode se comunicar, ele tem que ter uma instrução de onde que veio para ele saber para onde ele pode enviar. Digamos que aqui em cima nós temos um outro computador dessa mesma vilã. Então, azulzinho claro. Então, elas precisam se comunicar. E essa é a forma que o switch encontra de passar essa informação, justamente por essa tag. Bom, agora vamos falar sobre o OLT. No caso, o nosso OLT que a gente está trabalhando aqui é o 2720, né?
No caso, tem uma imagem aqui dele, como vocês podem ver, nessa imagem ele tem as portas uplink de 1 a 4, né? E a porta manager dele, no qual a gente vai falar um pouco mais disso aqui um pouco mais à frente. Mas o que é uma OLT? Bom, a OLT nada mais é do que uma parte de uma rede PON, certo? Então a rede PON nós vamos ter vários componentes, como a operadora, né, que é de onde que vem o sinal. Nós vamos ter um equipamento que gerencia e distribui esse sinal, que é o nosso OLT. Assim como a gente vai ter dispositivos que funcionam como divisores de potência ao longo do caminho, né? E o equipamento que é o ponto final, o destino para onde que o sinal é enviado, né? Que pode ser uma ONU, que é uma Optical Network Unit, ou uma ONT, uma Optical Network Termination. No caso, o nosso OLT ele pode funcionar como um controlador que organiza todos esses sistemas e distribui os sinais, né? Ele pode distribuir em potência de 2, tem 2, 4, 8, 16. É mais comum encontrado de 128. E ele faz a função de distribuir, dividir e distribuir o sinal recebido, né? Então a OLT ela vai ficar a cargo, né, de fazer essa transmissão de sinal de forma bidirecional, né, através da fibra ótica. Afinal, o LT quer dizer Optical Line Terminal. Então, voltando aqui no nosso caso em específico da nossa configuração, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é configurar, né, para que o nosso switch ele retire a VLAN tag, né, no sentido de downstream, que não expliquei, ele vai tirar a tag e vai adicionar a VLAN na porta, no sentido de upstream, certo? Que conforme foi explicado lá no desenho. Existem algumas formas de configurar o nosso switch, né? No caso da Cianet, desse switch em específico, nós vamos utilizar um programa. Nós então precisamos baixar, né, o programa, que pode ser encontrado no caso na Cianet, no FAQ da Cianet. Entrando no site da Cianet, nós podemos vir na pesquisa, procurar atendimento digital. Aqui dentro nós podemos pesquisar pelo nosso modelo. No caso é o OLT 2720. Ele vai nos dar aqui os modelos e aqui vai ter a opção instalando software EMS. Aqui ele vai nos dar a opção de instalar o SQL, que a gente vai precisar, né? E bem mais lá embaixo, depois de explicar de como faz toda a instalação do SQL, ele vai dar o link aqui, ó, para a instalação do EMS também, ok? Então basta seguir a instalação Windows padrão, fazer a instalação dos dois e a gente vai ter acesso ao programa. Depois de instalado o SQL, né, e o EMS, a gente pode executar o EMS Client. Ele vai abrir essa tela de login. Username é admin. A partir desse ponto, nós precisamos de ter o nosso switch conectado para a gente poder continuar nossa explicação. Como nós não temos o equipamento, nós vamos agora utilizar algumas imagens da internet para nos auxiliar a explicar como se faz a configuração, no nosso caso, das nossas portas VLAN. O Gerson vai explicar essa parte passo a passo agora a seguir.